E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos trabalhar aqui a ideia, então, do que nós chamamos de lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. A análise é realmente das bordas. Então, o que torna uma lente de borda fina? Então, vamos lá, uma primeira situação onde eu tenho uma superfície plana e uma superfície curva, beleza? Tá aí. Então, uma lente onde uma superfície é plana e a outra superfície é curvada. Tá? Pelo menos uma das superfícies tem que ser aí esférica. Legal? Então, por que borda fina? Porque a borda é mais fina que o corpo. Fechou? Essa é a ideia. Então, chama-se borda fina porque a borda da lente é mais fina que o corpo da lente. Ah, mas podemos ter outro tipo? Sim, nós podemos ter a lente aqui onde as duas bordas são esféricas e as duas superfícies são esféricas, mas, de novo, a borda é mais fina que o corpo. A borda da lente é mais fina que o corpo da lente, então borda fina. Tem mais algum exemplo que a gente pode desenhar aqui? Nós temos outra possibilidade de borda fina, onde eu tenho uma superfície curva, mas eu tenho uma outra superfície com uma curvatura ainda maior, formando aqui uma lua crescente, uma lua minguante. Tá aí, borda mais fina que o corpo da lente. Borda mais fina que o corpo, tá? Não ficou bonitona, mas vamos desenhar aqui essa lua minguante, olha lá. A borda é mais fina que o corpo da lente. Legal? Borda fina. Fechou? Agora, e bordas grossas? Bordas grossas, então, nós teremos aqui, por exemplo, uma superfície plana. E para desenhar uma borda grossa, então a borda mais grossa que o corpo. Então lá a borda e o corpo aqui, ó, vou lapidar por dentro, fazer uma esfera interna aqui, ó. Vou lapidar a parte interna do bloquinho de vidro. A borda ficou mais grossa que o corpo, borda grossa. Ah, tem a possibilidade dos dois lados serem esféricos. Opa, então olha só, eu tenho aqui a borda, então eu vou desenhar o corpo da lente, mas olha só, o corpo da lente, ele é mais fino que a borda. Borda mais grossa que o corpo. Borda grossa. Existiria uma outra possibilidade ainda? Uma possibilidade onde as duas superfícies são curvas, mas ainda assim ser borda grossa? Sim, nós podemos desenhar aqui a possibilidade de quê? Eu ter uma borda grossa, vamos a melhorada aqui, ó, uma borda grossa, onde uma superfície é bem curva e a outra superfície é menos curva, ou a mais aberta, ou com raio de curvatura maior. E isso faz com que, olha só, o corpo da lente fique maior, fique mais fino que a borda. Corpo da lente mais fino que a borda, ou ainda borda mais grossa que o corpo, borda grossa. Tá aí, beleza. Alguns exemplos de bordas grossas e bordas finas. E, diante disso, aparece uma curiosidade que não é mais cobrada em vestibular, mas é uma curiosidade para que a gente possa dar nomes. O que acontece com o nome de uma lente? O primeiro nome de uma lente é sempre o maior raio de curvatura. Então você fala assim, eu tenho duas faces. Então, o primeiro nome é da face de maior raio de curvatura. E nesse caso aqui, vamos dar uma olhada aqui. Quem tem maior raio? A superfície plana ou a superfície curva? Aí fica uma dúvida, plano não tem raio. Tem. Qual que é o raio de uma superfície plana? Qual é o raio de uma reta? O raio de uma reta é infinito. Opa, então infinito é maior que qualquer coisa. Então vou dizer o quê? Essa aqui é uma lente plano, certo? Superfície plana tem o maior raio. E aqui uma superfície externa, interno, externo. Então, plano convexa. Perfeito? Legal?
Aqui, se as duas superfícies têm o mesmo raio de curvatura, eu vou chamá-la de duas superfícies externas, biconvexa. E, por fim, essa última superfície, onde você diz o quê? Poxa, a superfície interna tem um maior raio, uma superfície mais aberta, então maior raio, e a superfície externa tem menor raio, mais fechada. Opa, se tem maior raio a superfície interna, então ela é uma lente côncavo, superfície interna côncavo, e menor raio, que é a superfície mais fechada, né? A curva mais fechada, menor raio, então superfície convexa, então côncavo convexa. Legal? Tá aí. Então, moçada, dessa forma nós temos as lentes de borda fina, plano convexa, biconvexa e côncavo convexa. Legal? Agora, você fala assim, poxa, mas eu vou desenhar isso na prova? Não, você não vai desenhar isso na prova mesmo, porque a prova vai lhe dar a representação de uma outra forma. Vai se representar lentes de borda fina simplesmente como sendo o quê? Uma reta e a ponta aqui, ó, olha, a setinha na ponta. Então, essas setinhas apontando para fora, indicando borda fina. Fechou? Lente de borda fina. A representação que eu vou usar para lentes de borda fina, então, vai ser a representação com a setinha apontando para fora. Tá, então, esse miolo aqui é a lente e as bordas finas. Ah, mas e a lente de borda grossa? Quais seriam os nomes? Bom, vamos lá. Superfície plana tem maior raio. Então, opa, plano e interna, superfície interna. Então, plano côncava. Uma lente plano côncavo. Aqui, ó, plano convexo, plano côncava. Perfeito? Legal. Aqui, duas superfícies côncavas. Se tiverem o mesmo raio de curvatura, então uma bicôncava. Legal? Ah, e esta última aqui, lembrando, né? A superfície mais fechada, curva mais fechada tem menor raio. A curva mais aberta tem maior raio. Então, se o maior raio é da curvatura mais aberta, aqui ó, maior raio, e a superfície externa, então convexa. Superfície interna, menor raio, côncava. Então, essa aqui é uma lente convexo côncava. Convexo côncava. Fechou? Legal? É isso aí. Novamente, vou precisar desenhar essas lentes o tempo todo? Não. Vai se usar uma representação. Qual a representação que te utiliza para lentes de bordas grossas? Lentes de bordas grossas, vou representar aqui a lente como se fosse uma retinha mesmo, o corpo da lente. Mas borda grossa, então a setinha apontando para dentro, ó. Puxa, é muito sutil a diferença, né? Então, às vezes passa despercebido pelo aluno, tá? O tipo da lente, porque ele não olha para as extremidades ali, ó. Borda fina, setinhas para fora. Borda grossa, setinhas para dentro, indicando que a borda é mais grossa que o corpo. Legal? E assim nós temos as lentes de bordas finas e bordas grossas. O que cabe a gente ainda finalizar a ideia aqui, dizer o seguinte, ah, a borda fina ela é convergente. Cuidado. A borda grossa é divergente. Cuidado. Né? Quando que eu vou ter essa denominação? Convergente concentradora de raios, divergente espalhadora de raios. Né? Quando que uma lente ela é convergente ou divergente? Essa é uma pergunta interessante para a gente responder aqui. Como é que a gente faz para responder essa pergunta? Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em lentes é que material que eu estou utilizando. Eu estou utilizando vidro, eu estou utilizando acrílico, eu estou utilizando o próprio ar ou água para construir uma lente, ou óleo, como assim? Óleo para construir a lente? Eu faço uma bolsa plástica que recepciona um óleo, né? Então eu preencho isso aqui com óleo, inclusive são lentes
de raios de curva variáveis, né? Porque eu posso encher mais ou encher menos, então eu mudo o formato da lente. Ora, mas como eu vou determinar isso? Então depende do índice de refração da lente. Ah, então borda fina e borda grossa serão convergente ou divergente dependendo do índice de refração. Aí então a gente anotar aqui para vocês. Borda fina. Borda fina, ela vai ter o comportamento que, em geral, é chamado comportamento convergente. Esse comportamento convergente acontecerá quando? Quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio onde essa lente está imersa. Perfeito? Tudo bem? Então depende do índice de refração da lente, do material do qual a lente é feita. Ah, mas e se inverter? Olha, que inverter os índices de refração, quer dizer, se o índice de refração da lente ficar menor que o do meio, inverte o comportamento. Então uma lente de borda fina pode ter comportamento divergente. E esse comportamento divergente acontece por quê? Porque o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio externo. Perfeito? Então, inverter o índice de refração, inverte o comportamento. Ah, com a borda grossa também eu vou ter a mesma experiência? Sim, a borda grossa, ela é, em geral, conhecida como uma lente de comportamento divergente. Mas espera aí, o comportamento divergente da lente de borda grossa acontece quando o N da lente é maior que o N do meio. Então, daí a gente dizer, ora, borda grossa, divergente, mas borda grossa é divergente porque a lente tem um índice de refração maior que o do meio. Mas, e se eu inverter esse índice de refração? Então, vamos ter aí um comportamento convergente. Poxa, então uma lente de borda grossa pode ter comportamento convergente se o N da lente for menor, se o índice de refração da lente for menor que o índice de refração do meio. Legal? Então, há dependência do índice de refração e há perguntas de vestibular neste sentido, né? Dizer o que? Poxa, a lente ela vai ter um comportamento convergente ou divergente? Poxa, depende do índice de refração. Como isso pode aparecer no vestibular? Como já apareceu em alguns vestibulares estaduais, sabe? A pessoa vai lá, o examinador vai lá e coloca para você a seguinte ideia. Vamos aqui dar uma apagadinha, já está guardadinho aí. Qualquer coisa, retoma o vídeo, volta um pouquinho o vídeo para vocês verificarem, relembrarem esses posicionamentos que nós fizemos. Agora, a pessoa vai lá, o examinador vai lá e coloca para você a seguinte questão, como já foi estabelecido inclusive na Unesp, né? Já faz um tempinho, mas ele desenhou um aquário, um recipiente, e dentro desse recipiente ele colocou outro aquário menor. E aqui embaixo ele colocou algo bem pesado para manter esse aquário que o pessoal usa para peixinho dourado, né? Colocou um peso aqui para que essa peça ficasse aqui dentro. E preencheu toda a volta com água. Preencheu toda a volta aqui com água. Menos dentro ali daquele aquário. Então aqui é ar e aqui é água. Água, ar, água. O que está acontecendo? Poxa, o índice de refração da água é maior que o do ar. N, índice de refração da água, é maior que o índice de refração do ar. Perfeito? Vamos inverter para ficar
consonante que a gente escreveu agora há pouco, olha, vamos escrever assim, ó, índice de refração do ar, ele é menor que o índice de refração da água. E ao fazer isso, olha que legal. O ar aqui está se comportando como sendo o quê? Uma camadinha de vidro, ar, outra camadinha de vidro. Esse recipiente tem a borda mais fina que o corpo. Opa, então isso aqui está tendo o desenho, formando aqui um sistema óptico lente, onde então o ar, ou ainda esse nosso aquáriozinho, ele está se comportando como uma lente. Então ele é uma lente de índice de refração menor que o ambiente externo, que é a água. Aí você fala assim, tá, borda fina é convergente. Ah, borda fina é convergente quando o índice de refração da lente é maior que o do meio. Aqui eu tenho uma borda fina, mas o índice de refração da lente é menor que o do meio. Então o comportamento óptico disso aqui é de uma lente divergente, né? É uma borda fina, certo? É uma borda fina, mas de comportamento divergente. Por quê? Porque o índice de refração da lente é menor que o do meio. Isso significa que raios de luz, quando adentrarem essa região, serão o quê? Espalhados. Divergente, espalhamento, tá? E não convergente, concentração, né? Eles não vão ser concentrados, eles vão ser espalhados. Tem comportamento divergente. Belezinha, galera? É isso aí. Valeu, até o próximo.